Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 8, no verso de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. A Bíblia não fala o nome desse leproso. Não fala se ele tinha família. Não fala se ele tinha filhos. Não fala se ele tinha esposa. A Bíblia não fala sobre nada sobre a vida deste leproso. Apenas que ele veio e se encontrou com Jesus. Apenas que ele veio e teve um momento com Jesus Cristo. Mas a Bíblia não fala nada sobre a vida dele. Não fala se ele tinha alguém. A Bíblia conta a história de outros leprosos. E fala que outros leprosos tinham pelo menos amigos. A Bíblia conta a história sobre 10 leprosos que andavam juntos, que foram até Cristo juntos. Mas esse leproso, a Bíblia não fala nada, nem de outros amigos leprosos que ele tinha. Nada. E sabe por quê? Porque esse leproso tinha uma vida de solidão. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha nada. Ele não tinha ninguém que pudesse abraçar. Ele não tinha alguém que pudesse conversar. Ele não tinha nada, não tinha ninguém. Esse leproso não tinha ninguém, ele era sozinho. Ele vivia na solidão, ele tinha uma vida de solidão. Ele era sozinho, ele não tinha ninguém. Agora eu pergunto para você: será que estou falando com alguém neste momento que tem uma vida de solidão? Que não tem ninguém? Alguém que possa abraçar, alguém que possa conversar, alguém que possa fazer um carinho. Será que tem alguém aqui neste momento que está vivendo uma vida de solidão? Olha, são tantas as pessoas que existem hoje no mundo. Milhares e milhares, bilhões de pessoas no mundo. E hoje vivemos na época da solidão. Dezenas de pessoas solitárias, maridos solitários, esposas sozinhas, filhos sozinhos, a casa cheia de gente, mas eles sozinhos, com segredos, sem poder conversar com alguém. Aqui estava a situação desse leproso. Ele estava vivendo sozinho, ele estava numa vida completamente solitária, sozinho. Ele acordava cada dia pela manhã, olhava para as suas mãos, para os seus pés, via que ele estava morrendo aos poucos e não tinha ninguém para que ele pudesse desabafar, ninguém para que pudesse contar o como estava triste e o como estava se sentindo machucado e magoado. Esse leproso então foi até à procura de alguém que pudesse escutá-lo, alguém que pudesse tocá-lo, abraçá-lo, alguém que pudesse ser uma companhia para ele. E ele saiu andando. Ele ouviu falar que tinha alguém que poderia ajudá-lo, que tinha alguém que poderia ajudá-lo, fortalecê-lo, alguém que poderia escutá-lo. E ele foi. E ele viu Jesus Cristo. E ele se aproximou de Jesus Cristo. As multidões tentaram impedir, mas a situação dele era terrível. Ninguém tinha coragem de chegar perto. Quando ele se aproximou de Cristo, ele se ajoelhou aos pés de Cristo. E ele falou: Senhor, o Senhor pode me purificar. Ele tinha alguém para conversar. Ele tinha alguém que poderia ouvi-lo. Ele tinha alguém que poderia resolver a vida dele. Ele tinha alguém a quem ele poderia contar os segredos mais íntimos. Cristo estava ali agora diante dele. Cristo ouviu. Cristo tocou. Você não precisa mais se sentir sozinho.
Esse mesmo Cristo que estava lá no passado, esse mesmo Cristo que tocou aquele leproso, esse mesmo Cristo que conversou aquele leproso, esse mesmo Cristo que ouviu aquele leproso, Ele hoje está disposto a ouvir você também. Ele hoje está disposto a ouvir os seus clamores, a ouvir a sua vida, a ouvir a sua história. Ele está disposto a sentar com você. Você pode contar, desabafar, abrir o coração para Ele. Jesus Cristo hoje está disposto a ouvir você, porque lá no passado Ele ouviu aquele leproso. Lá no passado Ele se comunicou com aquele leproso. Lá no passado Ele tocou aquele leproso. Ele abraçou aquele leproso. Lá no passado Jesus aceitou aquele leproso. E hoje também Jesus vai aceitar você. Você não precisa mais se sentir sozinho. Será que eu estou falando com alguém que está sozinho? Está em solidão? Que tem segredos que o marido não pode saber, segredos que a esposa não pode saber, segredos que os pais não podem saber, que ninguém pode saber, que isso está corroendo você por dentro e você não pode contar para ninguém, você não pode contar sobre a sua vida para ninguém, porque as pessoas esperam outra coisa de você. E você não pode mostrar quem realmente você é, porque senão isso seria um escândalo, seria um problema. Será que eu estou conversando com alguém neste momento que está passando por essa situação, que tem coisas guardadas no coração que ninguém pode saber e que fica corroendo ele aos poucos? Aquele leproso não tinha ninguém, até se encontrar com Jesus. Você pode estar pensando também que não tem ninguém, mas Jesus Cristo agora está na sua frente, neste momento. Ele está diante de você como um dia Ele esteve diante daquele leproso. Jesus não está no monte mais, Ele não está pregando no monte, Ele está embaixo, Ele está junto com os leprosos, Ele está junto com você, Ele está junto comigo, Ele está de frente com cada um de nós. Você pode agora fazer como esse leproso, ir até Jesus, se ajoelhar aos pés dele e contar a sua vida. Ele vai ouvir você. Mas aquele leproso precisava mais do que um amigo, mais do que uma conversa. Ele precisava mais do que alguém para estar ao lado dele. Ele precisava de mais. Não adiantaria nada só conversar com Jesus. Não adiantaria nada andar com Jesus. Não adiantaria nada ser discípulo de Jesus. Não adiantaria nada se ele pregasse no nome de Jesus, mas se ainda assim continuasse leproso, não adiantaria nada. Ele precisava mais do que uma conversa. Aquele leproso precisava de cura. Será que eu estou falando com alguém neste momento que precisa mais do que uma conversa? Será que tem alguém neste momento aqui que está diante de Jesus e precisa mais do que uma conversa? Será que tem alguém aqui que está precisando de cura? Cura para uma vida de pecados, uma vida longe de Cristo. Uma vida cheia de solidão, de depressão. Uma vida cheia de angústias no coração. Você